boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais esse dia da Semana Municipal da Cultura da Paz. Hoje, trazendo o tema Educação Ambiental Sintrópica e Cultura da Paz, com a Flávia Toquetti, que está aqui conosco hoje. A Flávia, ela é articuladora de redes de cultura de paz, iniciou o projeto Pela Paz em 2011 e, junto a diversos apoiadores da sociedade civil e do poder público, tendo alcançado a aprovação do dia 25 de julho como Dia Municipal da Cultura da Paz em Bauru. Inclusive é esse dia, né, que nos faz estar aqui hoje, né? Ela é instrutora avançada da Lei do Tempo, atualmente é mestranda em Engenharia Civil e Ambiental pela Unesp Bauru e especialista em Segurança Alimentar e Nutricional pela mesma universidade e pela Universidade Técnica Particular de Loja, do Equador. Ela preside o Instituto Noosfera, desculpa, gente, em Arealva, São Paulo. É integrante do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental GPASA Unesp, onde colabora na concepção do projeto Educação Ambiental Sintrópica em escolas públicas do interior de São Paulo. É também propulsora da Cultura da Paz, crononauta, articuladora de redes, professora, pesquisadora e consultora ambiental com artigos e capítulos de livros publicados. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. Temos também aqui na mesa conosco a Maria de Lourdes Spaziani. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Guarulhos, graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 9 de Julho, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, tem experiência na área de educação, com ênfase em psicologia educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: educação ambiental, ensino de ciências biológicas, psicologia histórico-cultural, pesquisa qualitativa e educação. Também seja muito bem-vinda, querida. Também temos na mesa Carla Geller Costa, que é licenciada em Ciências Biológicas pela Unesp de Rio Claro, é pedagoga pela Unisa, mestre em Recursos Florestais pela USP, doutora em Ecologia Aplicada também pela USP, pós-doutora em Ecologia Aplicada na mesma instituição. É integrante do grupo GPASA da Unesp, professora, pesquisadora e consultora ambiental. Atua nas áreas de zoologia, ecologia, educação ambiental, licenciamento ambiental e gestão de projetos. Editou e escreveu diversos livros e capítulos, assim como artigos científicos nas diversas áreas da biologia. Bem-vinda, Carla, muito obrigada pela sua presença. E a Carolina Zig Vieira, que é formada em odontologia pela Unesp de Araraquara, possui PhD em cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, pós-doutora em saúde ambiental pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e pelo Departamento de Saúde Ambiental da Harvard School of Public Health. Professora convidada e pesquisadora associada do Departamento de Saúde Ambiental da Harvard School of Public Health. Conduz a pesquisa que avalia os efeitos da atividade solar e radiação galáctica cósmica na saúde humana no Departamento de Saúde Ambiental de Harvard também. Coordenadora da área de Educação Emocional e Saúde Ambiental no projeto de Educação Ambiental Sintrópica da Unesp em São Paulo. E coordenadora do programa Brasil-Boston Reflection in Action, Building Health Communities, da Harvard Medical School. Seja bem-vinda, Carla. É um prazer tê-las todas aqui nessa mesa hoje, com esse tema tão importante da educação ambiental sintrópica e cultura da paz. Eu passo a palavra agora para a Flávia. Obrigada, Flávia. Fique à vontade. Muito obrigada, Caroline, pela oportunidade, pelo convite, pelas apresentações. Quero agradecer aos colegas, né, que
a Maria de Lourdes, a Carla, a Carolina, que imediatamente aceitaram o convite para a gente estar nesse momento, né, compartilhando um pouco sobre os trabalhos que a gente vem junto, compondo, nos desenvolvimentos do que a gente vem chamando de educação ambiental sintrópica, né. Eu, como você mesmo relatou aí na minha breve descrição, eu tenho uma longa jornada, né, refletida nesses temas, porque eu, antes de chegar na questão da cultura de paz, eu sempre fui muito ligada nas questões ambientais, né, andei aí pelo mundo, morei em lugares assim super hotspots ambientais, podemos dizer assim, né, como Nova Zelândia, Bonito, tive por muitos lugares, Austrália, e até que em um momento da minha vida eu conheço o que eu estudo e propago, que é a lei do tempo, né, a ciência que fala, vem sendo descoberta, na verdade, ainda, que reflete a questão da conexão com os ciclos da natureza, né, e como isso reflete na saúde humana. E como parte dessa minha jornada, na experiência que eu tive na Patagônia Argentina, eu conheci os trabalhos de Nicholas Hurrish com respeito ao Pacto de Paz de Nicholas Hurrish e o seu lema da paz através da cultura, onde a paz é a cultura, onde a cultura é a paz. Né? E por conta disso, depois de uns anos de vivência na Patagônia, me toca retornar aqui à região. Já há 14 anos eu estou de volta aqui na região, né? Eu tenho meus familiares aqui de Bauru, Arealva, onde hoje resido numa propriedade rural, que nós estamos ancorando o Instituto Nosfera já desde 2014, e desde que eu cheguei, nós começamos a propagar esse pacto de paz, que é um documento firmado entre 22 países das Américas, né, em 1932, após 10 anos de articulações de Nicholas Hurrish para que isso ocorresse. Isso realmente é algo que me move na vida, porque eu acho que a gente, como ser humano, nós temos uma missão que vai além de fazer dinheiro e de ter sucesso na vida, né? A gente tem que deixar realmente o legado que fica, são as nossas lembranças, aquilo que a gente construiu de melhor, né? Com as nossas melhores qualidades. Então, eu me empenho bastante nesse sentido. A mim faz, assim, realmente ter conhecido os trabalhos de Nicholas Hurrish e o Pacto, que propõe a adoção da bandeira da paz como legado de sustentação do mais alto nível de manifestação humana através da sua cultura, né? Unificando todas as artes, todas as ciências e todas as espiritualidades, né? Como a cultura planetária, eu realmente sinto que é algo muito nobre, né? Então, por isso, venho há tantos anos me empenhando para que as pessoas possam conhecer, para que cada vez mais possam se empoderar dessa informação, desse legado, né? Que na realidade é o legado da nossa espécie humana, né? Como uma unidade sobre a Terra, né? Que apesar de existirem diferentes etnias, regiões, biorregiões, qualidades de pessoas, nós somos uma única espécie, junto com todas as demais, que estamos evoluindo em uma esfera de vida que a gente chama de biosfera. Então, aí acho que começa um pouquinho já a entrar no contexto disso que a gente vem pesquisando e estudando e desejando, né? Que as pessoas compreendam no sentido de que a conexão com a natureza é algo também espiritual, né? Assim, nós como espécie humana, a gente se afastou muito e exageradamente ao ponto de que a gente, para manter o nosso status, a nossa vida, o nosso consumo, o nosso nível de vida, o nosso nível de renda, a gente, nesse momento, está destruindo totalmente a base de suporte para o nosso bem viver, para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde.
tanto física como mental, né? E da nossa própria soberania. Então, quando a gente explode uma montanha, ou devasta uma floresta, ou utiliza a água de forma exagerada nas produções industriais, né, sejam elas alimentícias ou não, né, a gente está, de certa forma, comprometendo a nossa própria soberania e coexistência com todas as espécies de vida, né? Então, está falando de um tema tão importante nesse momento e tendo a oportunidade de trazer para dentro da cultura de paz, que a gente pode dizer que seria, que se reflete no que nós podemos chamar de paz ambiental, é algo realmente muito gratificante, uma oportunidade muito bela, e eu sou muito grata por isso, né? No decorrer dessa jornada, eu gostaria de complementar que, há uns anos atrás, eu tive a oportunidade, você vê, Bauru me trouxe muitos presentes. Além da gente de eu ter encontrado com as pessoas maravilhosas que nos apoiaram durante toda essa jornada, né? É claro que a aprovação dessa lei eu não fiz sozinha, nós somos um exército de pessoas que se mobilizaram, que se uniram e que, né, são incontáveis as pessoas. Eu tenho até, né, assim, as diretas que se mobilizaram comigo no começo foi a Paula Batassini e a Célia Lopes, né, que fomos nós três que começamos, demos os primeiros impulsos nesse caminho, mas nós não teríamos feito nada se não fosse o grupo do Moitará, da Ana Lídia, enfim, o SESC, o SENAC, a Prefeitura de Bauru, né? São muitas as pessoas que se somaram nessa jornada para que Bauru hoje despontasse como uma referência na realidade, como um município que leva adiante essa celebração, né? Durante uma semana, celebrando a cultura, a paz através da cultura, né? Como levantando a bandeira mesmo e mobilizando aí toda a sua equipe, né? Nesse caminho, para a gente poder compartilhar essa informação. Eu estava dizendo anteriormente, acabei indo um pouco no raciocínio, que eu tive a oportunidade aqui em Bauru também de cursar uma disciplina na Unesp, na Faculdade de Comunicação, junto à professora Raquel Cabral, de cultura de paz e interculturalidade, até para complementar o que eu conhecia, né, de informação com base ao Pacto de Paz de Nicholas Heritage. E a professora Raquel, ela dá essa disciplina na Unesp, e é muito interessante porque ela traz os estudos para a paz, né, de Johan Galtung, que começou em Oslo, e Galtung foi a primeira pessoa a tipificar as violências, né? Ele fala que existem, basicamente, a violência direta e a indireta, e dentre elas, 3 tipos específicos, né? Que é a violência estrutural, a violência estrutural e a violência cultural são as principais, né? E a violência cultural, em verdade, é a mais perversa delas, porque é a que acaba justificando as demais violências, né? Porque as pessoas geralmente falam, porque eu sou assim, porque minha família é assim, eu atuo assim, ou porque minha raça sempre fez isso, eu sou assim, ou porque meu pai era assim com a minha mãe, eu acabo repetindo, ou porque a sociedade é dessa forma, eu sou vítima dessa violência, né? Quando a gente fala podemos falar de, sei lá, de sistema de saúde, de crianças que estão na rua, de desigualdade social, tudo isso é violência estrutural. E a violência contra a natureza a gente pode enquadrar nesse sentido, né? Porque a gente acaba acreditando que a gente precisa destruir para ter matéria-prima para produzir os bens de consumo, que é o que vão garantir a nossa suposta qualidade de vida, né? Então, eu gostaria de trazer essa pauta para a nossa reflexão nesse momento, né? Convidar os colegas para que contem um pouquinho mais do que a gente vem fazendo no universo da educação ambiental sintrópica, porque quando a gente fala de sintropia, a Caroline perguntou se tinha algo a ver com a agricultura sintrópica de Ernest Gersh, né? Ernest Gersh, que bebe da fonte da sintropia, que na verdade vem de Fantapié, que
matemático italiano que foi quem pela primeira vez cunhou esse termo, né? Ele falou de entropia e sintropia a partir da resolução da equação da energia e da massa de Einstein. Então, é bastante interessante, porque ele fala que, simultaneamente, existe ondas que... uma ressonância e uma memória que vem do passado em direção ao presente, desorganizando a matéria, mas que existe uma força que vem do futuro em direção ao presente, organizando a matéria, que ele chamou de sintropia, né? Então, esse termo pode ser aplicado nas mais diversas áreas da ciência, e o que a gente entende é que hoje existe um desequilíbrio entre essas forças, porque as forças entrópicas que desorganizam todo o sistema da natureza, elas estão muito mais ativas, muito mais presentes, né, do que as sintrópicas. Então, eu acho que não uma pela outra, senão a gente encontrar um equilíbrio em um caminho do meio, né? Assim, a partir, primeiramente, de uma tomada de consciência, né? Do quanto realmente as minhas escolhas e as escolhas que eu faço no momento presente da minha vida impactam todo o demais, né? Com respeito a isso. Tá bem? Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra aí para as minhas colegas. Muito obrigada. Posso eu, então, na sequência? Bom, então, acho que agradecer imensamente, né, essa oportunidade de estar aqui dialogando, né, com relação à educação ambiental nesse contexto da cultura da paz. Agradecer a Flávia, né, por ter estendido esse convite, né, ao grupo do GPASA e que tem desenvolvido, né, várias ações buscando, né, afinar, inclusive, os nossos instrumentos para uma atuação mais intensa, né, mais contundente, né, e contribuindo para essa situação, né, que foi apontada ali, pelo menos já pelo menos desde o início do século, né, do início do século XX, quando a educação ambiental se instaura. Então, assim, eu venho trabalhando com a educação ambiental há muitas décadas, né, assim, sou uma pessoa que veio da biologia, que veio dessa minha relação com o meio ambiente, né, primeiro trabalhando, né, dentro do campo, né, da ecologia, né, de todas as ciências que envolvem a biologia, e gradativamente fui migrando, né, para a emergência da educação ambiental que foi se fazendo na minha prática profissional, né? Então, eu sou muito, muito grata, né, a estar nesse campo da educação ambiental, porque ela foi emergindo quase que naturalmente, né, da minha prática profissional como professora, né, do ensino de ciências e biologia nas escolas das redes públicas de São Paulo, do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro eu tive a grande oportunidade de estar representando o Rio de Janeiro na rede latino-americana que começou a desenvolver o trabalho de especialização, né, junto com o PNUMA, para a formação de educadores ambientais em toda a América Latina e Caribe. Então, eu tive a honra de ser aluna do Henrique Leff, né, de vários profissionais educadores, né, que traziam na Naminime, que foi muito importante aqui no Brasil, do Ministério da Educação, para trazer toda essa temática da educação ambiental. E essa rede de educadores ambientais, né, especialistas, eu tive a honra de ser uma das especialistas ali na década de 90, 92, inclusive, comemorando a chegada da Eco 92 aqui no Brasil, e eu fui uma das educadoras especialistas, né, ali nesse período, representando na época o Rio de Janeiro. E dali para frente, então, né, intensifiquei mais ainda o meu trabalho na educação ambiental. E a educação ambiental, então, assim, só para mostrar que ela tem tudo a ver, né, com essa questão da cultura da paz, ela emerge justamente para dar respostas, né, respostas do campo pedagógico e do campo científico, né, a essas crises, né, que a sociedade humana, através de algumas escolhas, né, dessas mal escolhas, né, que a gente tem feito aí nessas últimas décadas ou talvez séculos, né, se a gente for analisar bem,
essas escolhas têm conformado, né, um pensamento que justamente leva, né, a uma crise social, a crise ecológica, né, que é a crise ambiental, a crise na própria ciência, né, que emergiu com uma força muito grande, e ela é muito importante, mas ela também é limitada perante esse movimento, né, que vem dominando, né, na relação de exploração, né, na mais-valia, essas questões todas que essas crises revelaram, né, e trouxeram para a educação ambiental essa importância, né, essa importância que a Flávia, de certa forma, já citou, de trabalhar com a questão da conscientização, como a gente muda, né, as pessoas, né, como diz Paulo Freire, né, a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, e as pessoas é que transformam o mundo, né? Então, esse trabalho de conscientização, de transformação das pessoas é um trabalho imenso, né? É um trabalho fundamental, é um trabalho de base, e que a educação ambiental tem se colocado nesse viés, né? Não é um trabalho fácil, porque mudar as pessoas não é fácil, mudar a gente não é fácil, mudar o contorno não é fácil, mas a gente precisa estar imbuídos disso, de políticas públicas, políticas essas, como vocês estão trazendo aí para a Secretaria Municipal, de articular, inclusive, os trabalhos, né, dentro da secretaria, das diferentes secretarias, esse trabalho, né, de articular justamente essas diferentes dimensões, né, para que ela tenha efeito. Porque a educação sozinha, né, a Secretaria de Educação sozinha não consegue fazer o seu papel se não tiver o bem-estar social, se não tiver a saúde, se não tiver, né, as demais secretarias ali articuladas para gerar e para modificar, né, esse cenário, para que as pessoas, a partir do processo de conscientização, elas consigam também articular a sua vida e melhorar a sua vida. Então, a educação ambiental, ela visa, né, uma mudança, né, o que a gente fala no pensamento crítico, para que as pessoas consigam compreender, né, o lugar que nós estamos, né. A educação ambiental, ela também tem que promover o pensamento científico, né? Sem esse pensamento científico, a gente também não vai conseguir se apropriar, né, dos conhecimentos necessários para essa superação, né? A gente precisa também do pensamento pedagógico, né, para promover a educação ambiental, né, para que isso seja realmente revertido não numa prática individual, mas numa prática coletiva, e aí a pedagogia nos ajuda muito a isso. E a educação ambiental precisa promover a transformação, né, junto com as demais entidades, a transformação da realidade através do pensamento prático, né? E essas pressupostos, né, da educação ambiental têm nos levado a trazer algumas temáticas que se tornam mais importantes para a gente desenvolver essa educação ambiental, que a gente vem chamando de educação ambiental sintrópica, bebendo dessa fonte, né, que é os conceitos de sintropia, né, que vem contrastar, né, com a questão da própria lei da entropia, né? Então, a sintropia é o movimento que eu penso que nós, através das várias áreas, e aí da educação, no caso, deveremos estar nos imbuindo, né, de contribuir para esse movimento, que é um movimento planetário, que vai buscar o equilíbrio, e que os humanos têm que ajudar nesse movimento, né, porque senão a gente não vai estar aqui para contar a história, né, não vai estar aqui para vivenciar o processo de retomada desse equilíbrio, que de um jeito ou de outro vai vir. Mas eu espero que esse movimento de sintropia chegue e que a gente esteja junto contribuindo. Então, a educação ambiental sintrópica, ela vem trabalhando com algumas áreas que a gente tem considerado importante, né, que é a questão da educação em saúde ambiental, emocional, né, e física, né, e a Carol tem nos ajudado muito nisso, a questão da segurança alimentar e nutricional, né, trazendo toda essa bagagem do acesso ao alimento, da produção, da distribuição, né, e de todo esse papel, né, que é nos nutrirmos, né, nutrirmos o corpo, a alma, né, de uma forma bastante articulada,
né? O trabalho com a ciência cidadã, então todo o trabalho do conhecimento ecológico, né? Que a Carla, a Nígima tem trazido para a gente. Então, a educação ambiental, ela procura articular 3 campos importantes da produção, do cuidado com o humano e do cuidado com o meio, né? E a gente vem chamando isso de educação ambiental sintrópica, né? A gente vem produzindo, inclusive, essa conceituação, né? Estamos mergulhando de forma teórica e prática, né? Para ser bem fiel ao que a gente defende, e esse trabalho tem sido feito aqui nessa região, na região em volta de Bauru, e que é um prazer enorme a gente estar podendo estar com duas cidades, né? Com professores e escolas e estudantes colocando essas ideias em prática, né, e espero que a gente logo possa estar divulgando, né, esses resultados que estão sendo bastante promissores, né, e agradecer mais uma vez e parabenizar a iniciativa aí da Secretaria e da Prefeitura de Bauru, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela sua fala. Agora a gente passa a palavra para a Carla. Bom, olá, boa noite a todos. Assim como as minhas colegas anteriores, eu gostaria de agradecer o convite, a Carolina, né, o convite, e a Flávia, que nos estendeu esse convite, e que para mim é bastante importante, porque essa coisa eu sou nova na questão da cultura da paz, né, teórica, mas obviamente a busca pela paz ela é incessante, né, ao meu ver. E assim como eu enxergo a busca, né, a cultura da paz, assim como a gente tem que ser unânime com relação a isso, buscar isso, ser corresponsável pela busca, assim como eu vejo a questão do meio ambiente. Como a Flávia falou, a gente está em guerra com o meio ambiente já, né? A nossa espécie está em guerra com o meio ambiente, acredito eu que desde os primórdios dos quais, quando a gente surgiu. A gente tem uma visão muito utilitária do meio ambiente, né? E que gera esses desconfortos, gera o que a gente hoje também tem chamado de racismo ambiental, a injustiça ambiental, porque essa pandemia nos trouxe evidências claras de como isso é importante, como o meio ambiente é importante para a gente, nós fazemos parte dele, não somos nada, aquilo não é o fora, né? Que a gente tem muito costume de dizer, lá fora, ou eu jogo fora. Nós não somos fora, nós somos dentro, estamos dentro desse meio ambiente. E assim como a paz, esse cuidado, ele tem que ser unânime, a gente tem que ser corresponsável com as nossas ações, como que a gente está agindo, como estamos tratando, não só os nossos semelhantes, mas todas as outras espécies que, como a Flávia bem mencionou, convivem conosco nessa biosfera. Nós não estamos sozinhos aqui e eles não estão aqui para nos servir ou vice-versa, né? Nós convivemos juntos. A ideia maravilhosa é que se a gente vivesse em harmonia com eles, mas não é bem o que acontece. E as pessoas acabam sofrendo. A gente tem essa injustiça ambiental. As mudanças climáticas estão aí também para nos mostrar isso. Quando a gente tem problemas com enchentes, problemas com falta de água ou excesso de água, por exemplo, quem mais sofre são as pessoas, os excluídos, que não têm acesso ou não têm condições para isso. E isso não é só uma questão social, muito pelo contrário, ela é uma questão ambiental de fato. Não é? Todos nós sofremos com isso, mas a gente tem os excluídos com relação a essas questões. E a educação ambiental, como a professora Lourdes nos trouxe, ela é importante não só para a gente fazer isso na teoria, mas também colocar isso em prática. E a prática como? No nosso dia a dia, nas escolas, ou como a gente está fazendo aqui, mostrando às pessoas a importância dessa sensibilização e também do pertencimento, como bem a Flávia disse. Nós somos pertencentes a tudo isso e somos capazes de mudar. Como? A cultura da paz é um caminho para isso. Porque a paz não é só aquela questão de guerra, de pessoas brigando entre si, né? Mas é também da questão da gente brigar com o outro, brigar com outras espécies e brigar com o meio ambiente, com a água, com o solo, enfim, com todos os recursos dos quais nós dependemos diariamente. Se a gente está aqui conversando, é porque a gente tem energia solar, energia que deveria ser solar, né, no caso, mas não é, porque a gente tem recursos financeiros para isso e que nem todos conseguem ter esse acesso.
E a educação, como a professora também disse, ela transforma o mundo, transforma as pessoas e também transforma o mundo de forma muito significativo para mim, né? Isso é muito significativo. A gente, quando diz, tal pessoa não tem educação, nem sempre a gente quer dizer que ela não tem informação ou que ela seja uma pessoa ignorante, né? Nós temos também essa diferença. As pessoas acham que quem não foi à escola não tem educação. Ela pode não ter uma educação formal, mas muitas vezes eu já lidei com pessoas no campo que não frequentaram escola nenhuma, que mal conseguem escrever o nome delas, mas que me deram informações que eu nunca teria na universidade, que eu não conseguiria ter em livros ou em qualquer outro momento de uma educação formal. E a educação ambiental sintrópica, que a professora Lourdes está trazendo, exatamente também vai ao encontro disso, da gente trazer o coletivo, ouvir as pessoas, não só a questão formal, acadêmica da educação, mas também aquela educação popular, o senso comum, que nos traz muitas informações. E eu acho que a cultura da paz também caminha nesse mesmo sentido, da gente ouvir, e tem que ser unânime e coletivo, não dá para ser só a Carla, ou só a Flávia, ou a Carol, ou enfim, um indivíduo ou alguns indivíduos falando. Quando a gente conseguir fazer com que essa ressonância de pessoas e de informações e de energias se encontrem, eu acho que aí a gente vai conseguir realmente mudar as pessoas e então mudar o mundo conforme a gente gostaria que ele estivesse agora, né? E eu espero, sinceramente, que isso aconteça a médio prazo. Não vou dizer a curto, porque é mais difícil, mas que isso aconteça a médio e longo prazo. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Agora a gente encerra essa rodada, né? Com a Carol. Teu microfone está fechado, Carol, por favor. Eu gostaria de agradecer a Flávia pelo convite e a Prefeitura de Bauru pela iniciativa, junto com você, Caroline. Esse é esse trabalho que nós realizamos na cidade de São Paulo, com base também na cultura de paz, é uma ideologia, eu costumo sempre falar isso, mas não é um trabalho, isso é mais uma ideologia de todas nós para essa reconstrução planetária que é necessária e urgente. Nós não temos mais tempo, né? Isso em 1970, o planeta já não suportava o nosso consumo e o número da população mundial já. Hoje nós estamos há 50 anos após utilizando extra recursos que o planeta já não tem mais, não apenas utilizando recursos, mas destruindo o possível recurso do futuro. Então, assim, realmente o planeta já não suporta mais a existência da nossa humanidade, da nossa civilização no presente e que já vem sendo construída há muito tempo, né? Como a Carla falou, a nossa civilização, desde a nossa existência aqui no planeta, nós sempre já estamos combatendo o que é natural, vivendo em desarmonia com o natural. E isso foi se intensificando conforme o nosso conhecimento, ao uso infelizmente, por um lado, a ciência e a tecnologia, ela nos facilitou muito, nos orientou e nos aumentou a expectativa de vida. Por outro lado, isso foi também, paralelamente à destruição do meio ambiente, da natureza. Então, o nosso avanço tecnológico, infelizmente, ele está sob o pensamento a curto prazo, né? Então é o hoje e daqui a alguns anos nós teremos um lucro exagerado, mas esse lucro, se você for pensar ao médio e ao longo prazo, ele não vai ser lucrativo, porque você não vai ter mais o recurso. Então a nossa economia, infelizmente, eu não gostaria de usar esse termo, mas ela é burra, porque ela não visa o longo termo. Então, daqui a um tempo, o que acontece? Áreas já estão desertificadas pelo uso exagerado de agrotóxicos e pesticidas. Não só isso, pela contaminação das águas, desvio de águas. Então, as áreas estão sendo desertificadas em vários locais do planeta. Isso não é novo. As populações estão imigrando para outras regiões
em busca de... Então, não existe, como a Carla falou, não existe fora. A população, quando ela vê que não há como sobreviver naquela região, ela migra para áreas ricas. Então, a gente está observando hoje um movimento inteiro que todos nós somos afetados. Não existe mais a questão do não seria afetado. Não, o imigrante está chegando e ele está buscando também a mesma qualidade de vida. Então, não tem como mais fugir para outro... embora estejam tentando fugir para Marte, mas não é possível, porque a gente não consegue sobreviver. Então, e a gente vai destruir Marte também. Então, precisa mudar a cabeça do ser humano. Se não mudar a cabeça, nenhum planeta vai ser suficiente. Então, por isso que a gente visa, nesse programa de educação ambiental sintrópica, a gente incluiu a autoeducação, que inclui a educação emocional e aulas práticas de meditação. Por quê? Porque a gente não consegue mudar o fora sem mudar o dentro. A gente não consegue agir com amorosidade, com respeito, se a gente não se ama e se a gente não se autorrespeita. Então, é fundamental que as crianças, adolescentes, professores, pais, tenham esse conhecimento sobre educação emocional para se curarem, e se curando a gente vai conseguir curar o planeta. E isso, a educação emocional, não é apenas a parte teórica, mas inclui também uma mudança de estilo de vida, porque se existe falta de nutrientes na dieta, as pessoas também vão ter alterações emocionais. Por exemplo, falta de ferro na alimentação, falta de cálcio na alimentação, altera o comportamento emocional das pessoas. Então, você tem também falta de atividade física, também altera o comportamento emocional das pessoas. Falta de engajamento social, também altera, se a pessoa se sente mais isolada, o isolamento não é bom. Então, estudos mostram que a pessoa que é engajada com programas de voluntariado, ela se sente mais feliz emocionalmente, mais estável. Envolvendo também espiritualidade, estudos também mostram que pessoas que se dedicam a uma prática espiritual, elas têm maior equilíbrio emocional. Então, o programa de educação emocional, ele envolve toda essa parte e também uma autoconsciência sobre qual é o meio que você veio, o que afetou sua emoção, suas emoções ao longo da sua vida, foram seus familiares. Então, existe esse aspecto também familiar que deve ser mudado. E a gente está procurando mudar isso através da criança, através do professor que transmite isso para a criança, que dá oportunidade para a criança fazer essa reflexão, ter esse autoconhecimento com o objetivo de mudar a sua ação, mudar as suas ações, inclusive com relação ao meio ambiente e com o planeta Terra. Então, esse é o objetivo também do nosso programa, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando, e é isso. Obrigada. Eu gostaria brevemente só de concluir, assim, porque a mim no programa me toca a área da soberania e segurança alimentar, né, dentro do programa da educação ambiental sintrópica, que é a área que eu coordeno, e falar um pouquinho brevemente sobre a questão da soberania, né, que a nossa soberania está em risco, porque hoje nós temos, de uma forma bastante geral, jovens, crianças e mesmo adultos que desconhecem, por exemplo, as plantas das quais se alimentam, né, porque hoje tudo vem da indústria, do supermercado, está pronto. Então, a gente perdeu essa conexão com a garantia da nossa soberania, né? E o quanto a escolha dos alimentos também impactam na questão ambiental, né? Porque o quanto de água se consome, por exemplo, o consumo da carne, né? A gente come o bife, mas quanto se gastou de solo, de produção, de floresta, de água para comer um bife? A gente é muito pouco, nós não fazemos esse vínculo da crise energética com o bife que eu como, por exemplo, né? Então, isso também é um pouquinho do que a gente aborda no viés, né? Porque a gente compõe aí dentro dessa tríade a questão da soberania e da segurança alimentar, que é a área que eu abordo, né? Isso está diretamente relacionado também com a cultura de paz, porque no fim também passa pelas nossas escolhas alimentares, né? Mas acho que é isso por hoje, por esta noite.
Eu queria só também, a Carla comentou isso, e é interessante, porque a Carla comentou, nós não existe fora, e de fato não existe, porque quando a gente pensa em saúde ambiental, por exemplo, a gente sabe que o ar que nós poluímos, nós respiramos, a água que nós contaminamos, nós tomamos, o alimento que nós contaminamos, nós nos alimentamos. Então, nossas células são feitas dos contaminantes que nós jogamos no meio ambiente. E isso está também alterando a expectativa de vida, causando doenças crônicas, as pessoas têm mais índices de câncer, doenças cardiovasculares, outras doenças que elas não sabem a causa, mas grandes chances de estarem relacionadas a essas contaminações ambientais, que muitas vezes elas não são claras, porque é um pouco recente esse uso exagerado. A partir de 1950, a medicina avançou, então ela tem maior conhecimento sobre as causas das doenças. Entretanto, alguns desses produtos jogados no meio ambiente não se sabe ainda efeito crônico, você sabe o efeito, alguns têm efeito agudo, inclusive, mas para você mostrar, o agricultor muitas vezes ele não sabe que aquele produto que ele usa causou a doença dele. Então, existe também esse gap entre o conhecimento e o que o agricultor e o desconhecido, que são os usuários desses produtos. Então, eles não têm esse conhecimento e acaba vai levar alguns anos até ser levado, por exemplo, eu fiquei doente porque eu usei isso, então ou eu vou mudar ou eu vou processar a empresa. Assim, alguns países já tem esses processos. Então, não existe fora. Nós estamos absorvendo todos os contaminantes que nós estamos jogando no meio ambiente. Plásticos, os peixes estão inteiros contaminados de plásticos e metais pesados. Isso, e de medicamentos que nós também jogamos na água, anticoncepcionais. Os peixes estão mudando o comportamento por causa de medicações que nós usamos, por causa de drogas, por causa de metais pesados. Então, toda essa cadeia, ela é cíclica, ela não existe um lugar que a gente coloque toda essa sujeira. Tudo isso está voltando para nós mesmos. Então, é fundamental a mudança de pensamento, paradigma, e mudança econômica também em termos de longo prazo, né? As empresas sendo responsabilizadas por esses contaminantes, porque elas têm que ser, porque se elas não forem, é lucrativo. Agora, se elas vão falar, não, se eu tenho que reciclar, então, peraí, o que eu vou fazer? E aí ela vai mudar de conduta. Então, todo esse processo tem que ser estabelecido para mudança, porque senão não vai mudar. É isso, eu agradeço mais uma vez, desculpa ter me estendido. Imagina. Flávia, eu sei que o nosso tempo é curto, né? Eu gostaria de fazer uma colocação ouvindo vocês quatro. Tipo, o microfone ligado, tá dando eco para mim. Pronto. Agora parou. Obrigada. Ouvindo vocês quatro, eu gostaria também de deixar só uma reflexão, né, para quem nos assiste neste momento, e se vocês também quiserem comentar, que trabalhar com a educação ambiental, com os seres humanos, né, essas pessoas, esses bichinhos, né, que se afastou aí de um ciclo natural, a gente já não observa mais esse ciclo, a gente já não tem mais ligação com ele, apesar de ele estar na gente, né, quanto deve ser desafiante fazer isso, né, educação ambiental com pessoas que estão fora, né, de um equilíbrio, né, que desafio enorme é esse, porque sem experienciar, né, o que é o natural, vamos assim dizer, deve ser algo muito difícil, porque sem a experiência do toque, sem a experiência do cheiro, sem acompanhar esses movimentos que a gente tem, né, na natureza, deve ficar tudo mais difícil. Eu gostaria de saber de vocês isso, né? Como que é isso para vocês? Como que é trazer essas pessoas? Porque a Carol, ela falou do olhar para dentro, né? Mas existe também, né, esse olhar, não é para fora, como nós estamos inseridos, né? Mas a minha impressão é de um total afastamento, né? Aqui na cidade, assim, a gente se sente
totalmente afastado disso tudo. Então, como tocar as pessoas para isso, sendo que elas vivem em um sistema totalmente diferente desse, né, que nós buscamos, porque para existir essa mudança, né, a gente tem que começar aí será que é um retorno? A palavra correta é essa? Vai, Lourdinha. É como eu falei, né? A gente tem na educação ambiental, a gente tem proposto, né, o trabalho nessas 4 dimensões, né? Então você tem que trabalhar articulado, como qualquer trabalho de formação de pessoas, né? Porque educar é transformar pessoas, né? A gente só é o quê? A gente só fala, a gente só pensa, a gente só realiza as coisas, né? Por conta da educação. E a qualidade dessa educação é que vai garantir, né, um sujeito, né, quer dizer, que humanos que nós vamos deixar para o mundo, né? Então, eu acho que a educação ambiental, ela trabalha muito com essa questão, né? Ela não trabalha a mudança lá no Rio, mas ela trabalha nas pessoas, na mudança das pessoas que que estão mexendo com o rio, que estão mexendo com as matas, que estão mexendo com a indústria, que está mexendo com as calçadas, né? Porque a educação ambiental não é só a natureza, né? Quer dizer, a natureza, nós somos todos natureza, na verdade, tudo é natureza, quando você começa a pensar, né? Todos os elementos que nós vestimos, tudo veio da natureza, é uma natureza transformada. Agora, nós transformamos como, né? Então, tomar primeiro a consciência, né? O pensamento crítico dessa situação é uma primeira etapa, né? A segunda etapa é o pensamento científico. Bom, por que isso aconteceu? Né, quais foram os elementos, né? A ciência econômica, a ciência política, a ciência tecnológica, a ciência ecológica, por que a gente fez tudo isso? Como que a gente fez tudo isso? E como a gente pode mudar? Né? Eu acho que a ciência, inclusive, já tem respostas bastante contundentes, e aí a gente precisa ouvir também esse lado da ciência, não esse lado da ciência que alguns grupos têm privilegiado, né, e não ouvir o outro lado da ciência. Então, muitas vezes, né, a nossa sociedade escuta uma parte da história, não quer escutar outra, né? Então, acho que tem que escutar essa ciência aí comprometida, né, com a vida planetária, a vida dos demais seres, né, dos elementos, né, da água, do solo, dos minerais, que tudo isso é fundamental para a nossa vida. O terceiro passo é o pensamento pedagógico. Sem esse pensamento pedagógico, a gente não transforma as pessoas. Então, a pedagogia, né, ela nos dá as ferramentas para esse processo de inserção do humano no mundo. Né? Então, acho que a gente tem que trazer essa forma, porque muitas vezes a pessoa fala, eu vou lá consertar um rio, vou plantar árvore e estou fazendo educação ambiental. Não, você faz educação ambiental quando você promove que as pessoas, a coletividade, façam isso, não quando você vai lá e planta uma árvore. Você plantou a árvore, você fez uma intervenção no ambiente, mas você não mudou as pessoas, provavelmente. Pode até mudar um ou outro, mas não é um processo intencional pedagógico, né? E o quarto ponto é o pensamento prático, ou seja, de você colocar a mão na massa e de ver essa transformação se realizando. Né? Quando os sujeitos se empoderam, quando eles se reuniram, decidiram que árvore que eles iam plantar, viram o que aquela árvore causou naquela rua, naquele espaço, naquela praça, e a partir disso eles, né, reiteram esse processo de transformação. Então, eu acho que tudo isso faz parte, né, de um processo de justamente trabalhar isso, né? Então, não dá para você trabalhar o sujeito, ele desconectado do seu mundo, né? Então, a transformação tem que acontecer aqui, agora e já, né? De preferência. No caso do trabalho com as professoras, por exemplo, o que a gente vem exercitando com elas é a questão da consciência ambiental num lugar onde se está, né? Porque, por exemplo, a gente vê trabalhos comuns, assim, como a Lourdinha falou, educação ambiental. Vamos levar as crianças para plantar árvores na beira do rio, vamos reflorestar o córrego. Só que a criança ela não tem a mínima noção de onde vem a água que sai na torneira da casa dela. De onde vem essa água? Ela é mágica?
Ela é tratada? Como é tratada? Ela vem de poço, vem de rio, se trata. Quem trata? É essa água que você bebe? E os seus dejetos vão para onde? Quer dizer, então, quando você transfere isso para o seu próprio universo, para o universo da criança, do professor, e para o lugar onde se está, as mudanças passam a ser locais. E você tem que ter consciência de que você está, o lugar onde você está é seu ambiente, é seu meio de vida ambiental, é aquilo que você faz no lugar onde você está, que é o que vai gerar impacto depois no coletivo, porque cada descarga que eu dou, para onde vai? Certo? As pessoas têm consciência? A gente tem um comportamento muito comum de delegar ao outro essa responsabilidade. Isso é problema da prefeitura, isso é problema da Sabesp. Eu não quero nem saber, está vazando a fossa, chama o cara lá da adutora. Não é meu problema. Né? Então, eu acho que falar de sintropia na educação ambiental diz respeito a isso exatamente. Ao invés da gente olhar para fora, é pôr a mirada para dentro. Entender que não é o outro o responsável, sou eu mesmo, pelas minhas próprias decisões, atitudes e escolhas. Né? Eu tenho que ter a minha própria gestão ambiental. Né? Eu escolho consumir do pacote ou do agricultor local. Eu conheço quem produz meu alimento ou não? Eu como alimentos da época ou atum atômico do Japão? Né? Eu sempre faço a brincadeira, porque é chique no restaurante japonês. Né? Acabamos de falar, o Carol acabou de falar, tem plástico e metal pesado, tudo é peixe. Você imagina no atum, chiquérrimo. Não é falando mal de restaurante japonês, não é isso, gente. As pessoas que me escutem que tem restaurante não me levem a mal. Mas a gente tem que ter esse tipo de noção. Fukushima vaza até hoje. Né? Então, são as nossas escolhas. Tubarão com duas cabeças. Exatamente. Né? Vou comer tilápia do Tietê. Ótimo, mas desde quando o Tietê teve tilápia? Desde que quando começaram a inserir as tilápias nas produções intensivas, assim como o gado na Amazônia. Enfim, né? Vou comer... acharam, esses dias me compartilharam e acharam na bacia do Paraná tucunaré. A pessoa feliz que tinha achado, falei, gente, é super, é o peixe topo de cadeia, vai comer todos os demais. As pessoas não têm noção. Então, enfim, quando a gente fala... Reconhecimento ecológico. Né? É reconhecimento, alfabetização. A gente fala de... Existe um filme chamado Seeds, A História Não Contada. Sementes, A História Não Contada. Eu recomendo às pessoas que assistam. Há menos de 50 anos atrás, existiam 500 variedades de repolho no mundo. Hoje existem só 5. De 1950 para cá, nós perdemos 90% das nossas espécies alimentícias. Não precisa ir muito. A gente se alimenta de pouquíssimos, de uma variedade muito minúscula, se a gente for ver, da variedade de alimentos. E de espécies que vêm de outros lugares, porque eu estou aqui e eu quero comer tomate o ano inteiro. Só que o tomate é da região dos Andes, de terra de altitude, seca. Por isso o tomate vai nas alturas quando é verão, porque úmido e calor, não consegue produzir tomate, só na base do veneno. Agora, o tomatinho grape, né? Outras coisas que crescem aqui, o tomatilho, que é o tomate de árvore, não sei. As plantas que são naturais daqui estão apagadas, desaparecidas. Os jatobazeiros, sei lá, a gente pode falar de nem eu conheço. Nós perdemos essa memória, porque eu já cresci de forma que meu avô, um colono italiano, né, fazia horta, plantava outras coisas aqui. Né? Mas, enfim, estou fazendo um relato, e é algo que a gente, quando fala das escolhas e da reorganização, então a gente precisa começar a recolectar espécies, tudo bem. A Ludinha precisa ir, está se despedindo da gente. Tchau, Lourdes. Prazer, viu? E muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço imensamente, tá bom? Um grande abraço aí das minhas colegas, companheiras, e a você, Caroline, tá bom? Muito obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada, Ludinha. Então, Flávia, eu acho que nesse sentido de distanciamento, a gente pode dar um exemplo que nós estamos em Bauru, né? A Carol não, mas a gente está aqui em Bauru e a gente está no Cerrado. E se você perguntar às pessoas da cidade de Bauru e das cidades vizinhas,
características do cerrado, o que é o cerrado, quais frutas do cerrado, né? Pensando na questão alimentar, elas não conhecem, né? As pessoas desconhecem o bioma onde elas vivem, sabe? E aqui a gente tem inúmeras frutas, por exemplo, o pequi, que é super famoso, né? Do cerrado, aqui em Bauru também tem. E as pessoas não conhecem, as pessoas não fazem uso. Sim. A gente está perdendo, inclusive, esse conhecimento tradicional, da medicina tradicional, do uso das plantas, não só como alimento, mas também como remédio, como infusão. Enfim, a gente não tem essa noção mais de pertencimento. A gente realmente chegou a um distanciamento da natureza que a gente prefere tomar um remédio da farmácia, né, produto químico, do que voltar a ter um conhecimento de tomar um chá, uma infusão que faria o mesmo efeito, muitas vezes. Um exemplo bem interessante são as abelhas, né? Que quando a gente vai na escola, ensina, põe lá um desenho de uma abelha, para qualquer criança, ela reconhece a abelha europeia. Mas o nosso bioma existe, não sei, esses dias eu vi, parece que são mais de 200 variedades de abelha sem ferrão, e a gente desconhece. Inclusive, a abelha que dá mel, que é nacional, se eu quero produzir, ela é proibida de que eu troque genética, eu não posso. Agora, a caixa de abelha Europa ou africanizada, todo mundo tem, as que se produz. Então, isso é um exemplo desse tipo de raciocínio, né? Isso é ótimo mesmo, porque quando a gente fala de que aqui no Brasil as abelhas são sem ferrão, as pessoas não acreditam nisso, porque elas só conhecem a Apis, que é a abelha, né, africanizada, europeia africanizada. Você fala da jataí, ainda a jataí, algumas pessoas ainda conhecem, mas só também, né? Todas as outras espécies são completamente desconhecidas e que acabam sendo perdidas quando a gente retira a vegetação nativa. Elas vão embora junto com tudo isso. É isso. Fantástico, queridas. E tudo isso que vocês falaram revelam, né, essa questão tão triste, né, de que estamos em guerra, né, com a natureza, em guerra com a cultura, em guerra com os alimentos, com os animais, com a terra. Então, e teve uma fala aqui fantástica que eu queria deixar também para as pessoas. Eu sempre penso muito, né, de que a gente que está fora dessas discussões, normalmente estamos fora, né, infelizmente. Aí temos essas pessoas como vocês que nos trazem, né, nos puxam para isso, né, para que a gente pense. E uma fala incrível que eu achei a equilibração ela vai acontecer de alguma maneira. O que a gente tem que trabalhar agora, no presente, é para que a gente esteja nela, né, para que estejamos presentes nesse equilíbrio, né, então é legal que todos nós pensemos isso, né. Senão nós seremos mais uma civilização extinta. Que o planeta, várias civilizações já foram extintas, então só mais uma. Então, a opção, ou trabalhamos em conjunto, ou seremos extintas. E sincronicamente, né? Todas elas foram extintas com base exatamente na degradação ambiental, né? Na devastação das florestas, do solo e o que acabou desencadeando em grandes sequias e secas, e que é exatamente esse momento que a gente se encontra, né? Certo? Porque se você voltar nas histórias das civilizações anteriores, todas elas se extinguiram com base nisso. Catástrofes naturais. Superpopulações. Agriculturas em larga escala, devastação de floresta. Então, é isso, enfim. Eu acho que só nos dá a oportunidade de construir algo no sentido da regeneração e da cultura e pacificar essa ação a partir da tomada de consciência, né? Exato. Porque eu tenho um amigo da Argentina que eu sempre lembro, que inclusive o Pablo, que ele fala que a violência, em espanhol, dá para dizer que é porque choveu lento. Significa que eu não estou vendo a realidade, ou seja, eu estou inconsciente, né? Por isso eu sou ignorante no sentido do desconhecimento, porque eu não acredito que as pessoas agem assim porque elas são más. Ao contrário, eu acredito que elas agem assim por um automatismo, por uma educação e um desconhecimento, porque quando a nossa natureza, ela é a natureza do amor, da unidade, da gente estar junto, da gente querer o bem do outro, né? Ninguém deseja o mal.
de nada ou de ninguém. Você pode ver uma criança, se for uma criança com um animalzinho, de certa forma, né, você vê ali a ressonância do amor, né? A história é toda essa coisa, essa questão da violência, da estrutura violenta que faz com que a gente crie essas cascas, essas casas, enfim, né? Essa cultura violenta. Então, eu acho que, para, de certa forma, fazer um fechamento, quando a gente fala de paz através da cultura, cultura através da paz, onde a paz é a cultura, onde a cultura é a paz, é no sentido da gente provocar essas discussões, no sentido da gente elevar a consciência, né, para que se manifeste a obra de arte mais elevada, que é essa que nós vemos atrás, que é o que, né, por isso o instituto que nós temos aqui chama Instituto Noosfera, porque parte do princípio que nós somos uma unidade, de que eu sou um outro você, né, de que eu ponho os teus sapatos, né, e que nós somos uma única unidade planetária. E eu acho que esse sentido é o mais elevado, no sentido da unificação, né, que não há barreiras, nós somos um planeta, né? E dentro dele uma esfera de vida, e dentro da esfera de vida estamos todos interdependentes e interconectados, quer dizer, eu nunca vou estar bem se o meu vizinho está mal, né? Mas essa visão só vai ser sentida se nós nos autoconhecermos. Se a gente não se autoconhecer, a gente nunca vai ver a dor do outro. Porque é o in laquete, né? Quando eu digo eu sou o outro você, quer dizer, isso em espanhol dá outro sentido, né? Quando eu falo assim, eu me reconheço em você, quando eu ponho re na frente das palavras, né? Assim, a mim me regusta chocolate, significa que eu gosto muito de chocolate. Então, quando eu falo eu me reconheço em você, significa que eu me conheço muito através do espelho que você me dá, né? Exato. Então, esse sentido do in laquete, quando eu digo eu sou o outro você, é uma forma prática de expansão de consciência através do autorreflexo, né? Porque o que eu vejo no outro, na realidade, está espelhando características e algo que eu tenho condição de saber, conhecer, enfim. Então, fica aí como uma reflexão de autoconhecimento, né, Carolina? De autonomia. Mas é isso. Muito obrigada, viu, meninas? Um grande prazer estar aqui com vocês, não canso de dizer. Acho que vocês proporcionaram aí uma experiência muito boa para as pessoas que nos assistiram. E eu gostaria também de dizer que, para que todos nós aí sigamos por um caminho de autoconhecimento, o caminho da ciência, do amor, né, também, como disse a Flávia, que isso nos leve, né, por caminhos de paz e do equilíbrio, né, com a Terra. E para isso, eu também gostaria de convidar todos a continuar aprendendo conosco, com outras pessoas. Então, aqui embaixo, aqui do vídeo, vocês têm os links, tanto desse evento, para vocês continuarem acompanhando, quanto links para vocês conhecerem mais sobre os nossos parceiros, se informarem mais e fazerem a diferença no nosso mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos e todas. Abraço. Um abraço.